Sexta temporada do Falando Nisso, a gente com 10 anos de programa e agora de segunda a sexta, sempre às 10h30 da noite, por canais abertos e fechados em todo o Brasil, pela banda KU, com parabólicas espalhadas no Brasil inteiro e, claro, a convergência digital importante, necessária, irreversível e que é um pilar importante para o Grupo Meio Norte de Comunicação. Então, você internauta e você telespectador, muito bem-vindo a mais uma edição do Falando Nisso. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Horácio Neiva, advogado e professor, doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, e a gente vai abordar vários assuntos com ele. Um que a gente aborda muito pouco, que são os desafios que a tecnologia coloca em relação à democracia. E é claro que, estando aqui hoje, o Dr. Horácio, que é um apaixonado, estudioso, pesquisador, interessado em democracias, a gente vai falar sobre o que vem por aí. Essa série que a gente está produzindo aqui no nosso programa, tentando fazer uma linha do tempo rápida entre passado, presente e futuro em áreas distintas. E essa vai ser mais uma entrevista também dessa série. Eu volto em 2 minutos, você não saia daí, até já. É de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Os desafios que a tecnologia coloca em relação à democracia. É um dos temas que nós vamos abordar hoje com o nosso convidado, Dr. Horácio Neiva, advogado e professor, doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Aproveitando a presença do Dr. Horácio, claro que a gente vai fazer essa abordagem sobre tecnologia e democracia, uma abordagem que a gente ainda não fez diante das tecnologias aliadas a áreas distintas, que são pautas recorrentes no nosso programa, dentro de temas essenciais que a gente aborda. A gente vai falar sobre o que vem por aí quando se trata de democracia. A gente está aqui diante de um estudioso, pesquisador, interessado, imerso na história das democracias no mundo. E ela está sendo revista e está passando diante dos nossos olhos, considerando todos os episódios, não só dessa terceira década do século XXI, mas de todas as décadas desse século, que eu acho que estão aí para provar ou desaprovar muitos formatos, principalmente quando se trata de governos. É claro que a gente vai um pouquinho para o campo da geopolítica, porque não tem como falar de democracia sem falar de geopolítica. Mas eu queria agradecer a sua presença, doutor Horácio, dizer que é uma honra recebê-lo para falar de um tema que a gente precisa cada vez mais se aprofundar, por um letramento, porque a gente precisa se alfabetizar em relação a isso. E aí você traz para a gente, não um capítulo, mas uma enciclopédia inteira de tecnologias e democracia, como que uma começa a impactar a outra. Então, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Maia. Eu fico feliz, principalmente tratar desse tema que eu sei que é recorrente, esses impactos da tecnologia em várias áreas aqui no programa, e a gente poder tratar agora do impacto disso não só no mundo do trabalho, na economia, mas também no nosso mundo, na democracia que a gente vive. E a tecnologia, ela trouxe muitos desafios em todas as áreas, mas principalmente quando a gente fala de democracia,
que é o modo que a gente vive, as escolhas que a gente faz, acho que um impacto na sociedade, ele é gigante. E eu acho que, particularmente nessa área, a gente precisa ter mais clareza quando a tecnologia é para o bem e para o mal, como sempre foi no mundo em relação a qualquer coisa. Quais são os pontos de atenção em relação a esse tema, doutor Horácio? Mas eu acho que assim, o impacto da tecnologia, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que é um fato inquestionável das nossas vidas. Como você bem apresentou no início, é irreversível o que está acontecendo com esse impacto. E todos os setores da nossa vida, eles estão sendo impactados. E a gente, às vezes, acaba correndo um pouco atrás. A gente está tentando ainda compreender um fenômeno que já está acontecendo e já está nos impactando. Especificamente em relação a esse papel da tecnologia na democracia, é interessante a gente pensar, a democracia ela tem uma longa história, pelo menos 2.500 anos de história da democracia que a gente tem. O Brasil é um pouco mais recente, evidentemente. Mas nos últimos 5 anos parece que a gente viveu revoluções que a gente não viveu nesses 2.500 anos diante de todo esse impacto tecnológico. A gente viu eleições marcadas por novos mecanismos, pela utilização de novos meios tecnológicos para influenciar a opinião do eleitor. E no último ano, nos últimos 2 anos, melhor dizendo, com esse impacto da inteligência artificial, o que a gente está vendo é aquilo que a gente estava preocupado, que estava acontecendo, que eram aquelas propagandas direcionadas, tentativa de influenciar os eleitores, uso de Big Data, aquilo tudo que parecia uma coisa tão distante, agora com a inteligência artificial, isso está na palma da mão de muita gente. Então, se antes era preciso a gente contratar grandes empresas que fariam esse trabalho, né? Teve o famoso escândalo da Cambridge Analytica. Essas grandes empresas hoje, elas na verdade podem ser pessoas que estão trabalhando no seu quintal e têm acesso a instrumentos de inteligência artificial para fazer isso de forma muito mais instantânea, muito mais rápida e, portanto, com impacto muito maior. Se esse impacto é positivo ou negativo, eu acho que vai depender de como é que a gente reage a ele e não necessariamente que ele vai ter inevitavelmente um caminho positivo ou inevitavelmente um caminho negativo. Eu acho que a gente precisa entender a tecnologia e, sobretudo, saber como é que a gente pode tirar proveito dela em nome da democracia e não contra ela. Achar que a tecnologia é necessariamente ruim, eu acho que é uma estratégia também ruim. A gente tem que aprender como é que a gente vai utilizar. E esse, me parece que é o principal desafio que a gente enfrenta hoje. Como que a gente pode utilizar essa tecnologia que está vindo de forma tão inevitável, né, nas nossas vidas? Agora, se a gente começa a imaginar que a expansão de tudo que foi negativo, que a gente aprendeu com esses episódios todos e continua aprendendo, porque são escalas quase intangíveis, a gente tem atores, empresas, pessoas que me parece que elas só ampliaram aquilo que já existia num território tecnológico muito mais nocivo, porque a escala é diferente. E aí eu fico pensando, como contrapor ou como tornar um pouco menos desigual os mecanismos que são positivos em relação a isso. Porque a gente, de novo, está diante de eleições que ganharam uma importância maior ainda, porque existe uma nova desordem mundial. Né? E a tecnologia claramente tem influenciado nas democracias, porque as pessoas encontraram um espaço horizontal, potente, de influência e com muita visibilidade para se manifestar, pagas ou não, contratadas ou não, aleatórias ou não, mas que a gente está perdendo essa corrida, entendeu? O que existe de iniciativa no mundo? Que observatórios, que ferramentas, que frentes, que pesquisas e que práticas estão sendo pensadas em todas as áreas, principalmente na sua área, por exemplo, que recebe essas demandas, na área do direito, para se contrapor a isso? Eu acho que existe um aspecto que é muito revolucionário no que está acontecendo e os desafios são novos, mas eu acho que também existe um aspecto que nós já passamos por isso, obviamente em outros cenários, e eu gosto sempre de lembrar disso. Esse desafio, qual é o desafio que a tecnologia, qualquer instrumento coloca para a democracia? Porque a democracia ela é a vontade das pessoas, e essa vontade tem que ser representada de forma autêntica. Sim. Qualquer instrumento, portanto,
que tenta afetar de forma indevida, manipular a vontade das pessoas, ele está manipulando a democracia, porque a democracia ela depende da autenticidade. Os indivíduos têm que ser autênticos, eles têm que dar um voto autêntico, eles têm que expressar de forma autêntica a sua vontade. Mas isso, por mais que nós estejamos enfrentando um novo desafio, esse problema não é exatamente novo. Se a gente pegar na origem da democracia, há 2.500 anos, o desafio era esse. Uma cidadezinha pequena, que era Atenas, com poucas pessoas, poucos eleitores, qual era o desafio que aquela comunidade política pequenininha sofria? Era o desafio da autenticidade do voto. Como, por exemplo, sofistas, pessoas que eram grandes retóricos, iriam influenciar indevidamente a vontade do cidadão ateniense. Essa era a preocupação. Hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Como os coronéis do Nordeste, que eram donos do voto e não permitiu que as pessoas fossem autênticas e ainda não permitem. Exatamente. Né? Então, eles utilizavam um mecanismo que eles tinham, que era o poder, o mando. Agora a gente tem novos mecanismos, que é a tecnologia. E o que é que a história da democracia mostra para a gente? A gente tem tido iniciativas muito interessantes, que são curiosamente iniciativas que estão acontecendo não em países grandes democracias, por exemplo, como os países europeus, mas tem acontecido em pequenos países da África, por exemplo, que é iniciativas de um enorme letramento, não de democracia, mas um enorme letramento digital. As pessoas têm que ser alfabetizadas nesse novo cenário digital, junto com a alfabetização ordinária delas. Elas têm que entender não só como é que faz conta, como é que você escreve bem, mas elas têm que entender como é que elas podem ser manipuladas, como é que elas verificam se uma notícia é verdadeira ou falsa. Isso parece uma coisa muito distante, mas na história da democracia, o que sempre superou a manipulação, nas vezes em que ela foi superada, e nem sempre foi justamente a capacidade da comunidade, das pessoas, de se educarem, de saberem discernir. Nenhum mecanismo estatal, jurídico, regulatório, vai conseguir substituir a necessidade que nós temos de educar a nossa população não só sobre a democracia, mas também sobre essas novas tecnologias. Programas como o seu, por exemplo, ajudam justamente por isso, para mostrar para a pessoa que às vezes não está nem muito interessada no tema, ou aquilo está passando despercebido, que isso é necessário. Ela precisa compreender, por exemplo, como é que uma inteligência artificial funciona, porque se ela não souber, ela pode ser eventualmente manipulada por algum programa, por alguma imagem, por algum vídeo que é feito utilizando isso. Então, essas iniciativas educacionais, hoje em dia, me parece que são à frente, ainda que imediatamente a gente não consiga ver o efeito prático, me parece que essa é a forma mais adequada, essa é a iniciativa mais indispensável no momento. A população precisa entender como essas tecnologias funcionam. E eu digo isso porque a gente não pode se voltar contra a tecnologia, né? O governo dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, lançou agora uma ordem executiva tratando sobre inteligência artificial, e uma das premissas... Vários outros países. E uma das premissas dele é justamente o seguinte: nós precisamos regular, mas nós não podemos ignorar ou tentar evitar o potencial construtivo que a democracia tem. Na Europa, no Comitê Europeu, que trata sobre questões envolvendo democracia e tecnologia, eles lançaram um relatório muito interessante mostrando o seguinte: olha, muita gente tem falado mal dos riscos da inteligência artificial, mas ninguém está pensando como é que isso pode ser utilizado a serviço da democracia, como isso pode ser utilizado para educação e letramento da população, como isso pode ser utilizado para que os candidatos ou os próprios políticos consigam ter um acesso mais simples à vontade, aos interesses da população. Imagina, nos Estados Unidos, isso ainda hoje é muito comum, os políticos avaliam como é que eles estão sendo vistos pela população a partir das cartas que eles recebem. E fizeram um teste lá mostrando que os políticos estavam recebendo cartas escritas por inteligência artificial e eles não conseguiam saber identificar, ou seja, a inteligência artificial poderia ser utilizada para manipular a própria percepção do político. Mas esse relatório mostrava um outro cenário. Que interessante. E se o político utilizasse a inteligência artificial de forma não
para manipular, mas para ele saber o que o eleitor dele quer. Ele não vai mais precisar contratar grandes empresas que vão gastar enorme poder computacional, dinheiro para fazer isso. Ele pode fazer isso de forma muito mais facilitada, utilizando a inteligência artificial, esse poder que ela tem de análise de dados. Isso pode ser uma grande ferramenta da democracia. Imagina no Brasil a gente ter ferramentas de inteligência artificial que consigam detectar, por exemplo, quais são as principais demandas de uma determinada comunidade, onde é que a população, por exemplo, está sofrendo mais com questões de segurança. Imagina o potencial que isso pode gerar para análise de mapeamento de crimes, zoneamento. Então, isso pode ser visto para o bem. A questão é justamente isso. Às vezes a gente olha muito para o potencial negativo disso, que é enorme. Mas a nossa solução, às vezes, tem que ser, não basta a gente tentar impedir isso, a gente também tem que utilizar o outro lado. Como é que a gente utiliza isso para conseguir que essa vontade possa ser mais autêntica? Esse viés, na verdade, ele sempre foi importante, mesmo antes dessa tecnologia em escala. Né? E a gente tem que ser, eu acho que, otimista diante dessas transformações profundas. E o que eu acho interessante de te ouvir, porque claramente nós temos agentes sociais, né? No sentido mais aprofundado do que é o social, para fazer frente a isso. Eu sinto que também é preciso ter estratégia. Você citou os políticos, né, dos Estados Unidos, que são bem velhos, né, considerado o parlamento é um dos parlamentos com pessoas com mais idade do mundo, muito provavelmente. E a gente está diante desse desafio da longevidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter estratégias baseadas nessas gerações. Os baby boomers, eles estão saindo de cena e estão dando espaço a outras gerações. E a gente tem já uma geração Z que se posiciona, mas não com tanta força, mas a gente tem uma alfa que está vindo aí, dos nascidos de 2010 até aqui, que muito provavelmente é muito claro o que você fala, que é tipo... A alfabetização, ela tem que se dar a partir de agora, né? Porque são essas skills, né? São essas habilidades, porque a gente sempre foi manipulado, ou então sempre houve tentativa de nos manipular enquanto pessoas, quando se trata de democracia, não é, doutor Horácio? Isso, e é curioso, quando você fala dessas novas gerações, se a gente parar para pensar, esse nosso receio, que às vezes... É um medo diante da tecnologia e do impacto que ela pode causar. Imagina uma geração mais velha do que a gente vendo um celular, vendo um computador. Aquilo também colocava para essas pessoas o mesmo risco. O surgimento da internet, por mais que hoje, quando a gente olha em retrospectiva, a gente parece que os criadores eram muito otimistas, e eram. A gente viveu na década de 90 um enorme otimismo com a internet, o impacto que ela poderia ter na política e na democracia, mas também havia, já naquela época, os críticos, as pessoas que achavam que aquilo ia acabar com o tecido social, ia fazer com que as pessoas perdessem o contato pessoal, que elas iriam viver exclusivamente nos seus computadores. De alguma forma, esse receio, ele não se confirmou. As pessoas hoje, elas vivem muito nas telas, etc., mas elas continuam tendo contato pessoal. Às vezes, o celular, por exemplo, ele não é um instrumento que afasta as pessoas, ele empodera as pessoas. Ele permite que novos contatos surjam, novas conexões. Tem um novo fluxo de informação que é muito interessante, Exato. de produção de informação. Então, às vezes, o que o celular foi para a gente... Uma coisa disruptiva na época, a inteligência artificial ou essas novas tecnologias, elas são para essa nova geração. Então, se a gente colocar as coisas em perspectiva, a gente tem que sempre que pensar, uma nova tecnologia, ela sempre vai ser um desafio para a democracia, mas há uma saída. E a saída sempre os celulares, por exemplo, eles colocavam um risco, as pessoas... Virou até o meme, né, da tia do Zap, aquelas coisas. Mas olha, por exemplo, como nas últimas eleições os celulares já foram utilizados. Eles foram utilizados para aproximar os candidatos dos seus eleitores. Eles foram utilizados pelos candidatos para divulgar mais informações, para fazerem as checagens quase que em tempo real daquilo que era falado. São plataformas interessantíssimas. Enormes. Né? Então, a gente já está vendo, por mais que quando a gente olha muito para o negativo, a gente esquece de perceber como hoje, numa eleição, vamos pegar as eleições da década de 90, os nossos candidatos eram coisa distante da gente.
A gente tinha uma Os visão... santinhos. Era, do santinho, uma Até coisa... o nome, né? Uma coisa, Santinho. como se fosse assim, né? Tivesse De literalmente... santo não tinham nada, e nunca E tiveram. literalmente distante, né? Estamos em outro mundo. Hoje, se uma pessoa, por exemplo, se o candidato diz algo, nosso candidato, não o candidato de oposição, aquele que a gente apoia, diz algo que a gente não gosta, a gente pode ir no perfil do Instagram dele, no canal que ele tem no Telegram, no canal que ele tem no WhatsApp, a gente pode mandar mensagem, a gente pode gravar vídeo, a gente pode fazer tudo. Isso é um grande ponto favorável para isso. A gente precisa, eu acho que é importante a gente pensar nos desafios, mas é importante a gente perceber como a gente evoluiu também no uso dessas tecnologias, né? O que você fala me faz pensar que, assim, essa geração nova de algoritmos, né, essa desafiadora geração de algoritmos, ela muito provavelmente ela é uma questão, digamos, cara à democracia e que talvez a gente tenha que pensar na diversidade de comandos, porque não é mais como era antigamente, faz tempo. Isso. Faz tempo que não é mais como era antigamente. Então, esses comandos cívicos, né, dentro das democracias, eu acho que essa diversidade ela precisa acontecer. Por exemplo, a gente fez aí 93 anos que a mulher foi permitida a mulher votar, né? Então, assim, quando a gente olha ainda para as democracias, a gente vê que ainda são poucas as mulheres no poder. Isso. No executivo, no legislativo, no judiciário. Então, assim, e aí eu estou falando de diversidade de comandos, porque eu acho que isso é uma imposição e é um desafio que vai custar caro sobre todos os aspectos, né? E a gente percebe que essa alternância, ela não está acontecendo com a fluidez e a rapidez, como os algoritmos ou como as tecnologias que a gente precisa aprender com elas. O que você pensa sobre isso? Mas imagina o seguinte, aqui no Brasil a gente enfrentou um grande desafio, por exemplo, de participação feminina, que é um tema caro à justiça eleitoral. E de negros, vamos pensar em tudo, Isso. indígenas, tudo. A justiça eleitoral sempre tem pensado como é que a gente consegue tornar a representação mais fiel àquilo que ela está representando, né? E eu e o professor Jimmy, a gente fez uma pesquisa muito interessante que mostrou que um homem branco, ele tem 600 vezes mais chances de ser eleito do que uma mulher negra, nas mesmas condições. Olha o viés do código. A gente conseguiu, por exemplo, na lei eleitoral, ampliar o número de candidatas mulheres, mas isso não se reverteu no número de mulheres eleitas. O número de mulheres eleitas teve um acréscimo muito pequeno em relação àquilo que a gente esperava. Mas como é que a gente pode pensar agora sob a perspectiva da tecnologia? Por que isso acontece? Isso acontece, existem fatores estruturais, existem fatores sociais, mas existe um fator institucional, que é o dinheiro não estava chegando nelas. Os homens tinham mais estrutura de campanha porque não havia regras. Isso foi corrigido pela Justiça Eleitoral, que agora exige uma distribuição mais igualitária dos recursos. Sim. Mas imagina o seguinte, essas novas tecnologias e a velocidade com que isso está acontecendo, isso pode empoderar candidatos e tornar a campanha mais horizontal. Ele não vai mais precisar agora da estrutura de uma agência de propaganda gigantesca. Uma candidata, por exemplo, ela pode gastar os recursos dela sem precisar ter aquela enorme estrutura e conseguir um resultado similar. Vou dar 2 exemplos. Produção de conteúdo, que ela consegue agora tornar aquilo mais eficiente durante a campanha, utilizando essas ferramentas, e a análise de dados, que é o que todo político hoje faz. O que essas novas tecnologias, principalmente de inteligência artificial, permitem é que todo aquele poder para fazer análise de dados... Elas são mais inclusivas, elas não são é, mais doutora? inclusivas. Elas facilitam, elas permitem, por exemplo, eu e você que não temos conhecimento de programação, a gente consegue pegar uma planilha do Excel, colocar lá no ChatGPT e pedir para ele fazer um tipo de análise de dados que antes só empresas com programadores experientes conseguiam fazer. Estatísticos, pesquisadores. Então, a gente olha às vezes isso, então qualquer pessoa agora vai ter acesso a isso e nos manipular. Mas e se a gente olhar pelo outro lado? Se a gente pensar, qualquer pessoa agora vai ter acesso para isso, para fazer algo positivo. Não só o uso massivo de dados de forma obscura. Isso, mas às vezes de forma transparente. De forma transparente. Que é, inclusive, uma das premissas da ordem executiva do presidente americano e que eu acho que deve orientar o que os outros países, inclusive o Brasil, vão fazer a gente não tem que tentar impedir o uso. A gente tem que tentar tornar esse uso mais transparente. Você viu que a China determinou que agora
todos os nomes em redes sociais digitais precisam ser os nomes verdadeiros das pessoas e das empresas. O que é uma tendência justamente que nós precisamos identificar um conteúdo que é produzido artificialmente por inteligência artificial. A gente precisa ter esse critério. Por quê? Não é impedir que isso seja feito, mas é, mais uma vez, permitir que o cidadão saiba que isso está sendo feito e que ele possa se decidir por isso. Eu não quero utilizar, a gente às vezes pensa na inteligência artificial no sentido de que isso vai viabilizar que agora eu pegue um vídeo e produza um vídeo para manipular as pessoas. Isso é um risco tremendo e que nós precisamos ter mecanismos para combater, que envolve justamente a regulação. É aqui que o Estado vai entrar. Mas às vezes a gente vai ter o outro lado. A gente vai ter o lado de uma candidata representativa, às vezes de periferia, que não tinha acesso a esses mecanismos. Hoje em dia, às vezes, ela mesmo, sabe, uma prima ou um primo dela tem essa ferramenta, está à disposição dele. Então, a tecnologia, ela sempre vai ter, independente da tecnologia, dois lados. A gente pode se concentrar no lado negativo, que é perigoso, como é que isso vai nos manipular. Mas a gente pode pensar no lado positivo, como é que isso vai nos empoderar como cidadãos, como candidatos, como eleitores, e como é que isso vai nos empoderar, e como é que a sociedade vai poder tomar para si essa tecnologia. Para mim, isso envolve, primeiro, a gente enfatizar como você faz o funcionamento, essa parte de educação da tecnologia. Isso a gente tem que entender que agora não é coisa de programador. Não. O programador, ele é um profissional dessa área. Eu costumo dizer isso está acontecendo similar ao que acontece no direito. Eu sempre disse, o direito não é assunto de advogado. O direito é assunto de todo mundo. Você, quando faz um contrato, você vai comprar um produto, você celebrou um contrato. O direito foi aplicado ali, você não precisou de advogado, de juiz. O direito é parte da nossa vida. E eu acho que a gente tem que entender que agora a tecnologia também é parte da nossa vida. A gente não pode ignorar, mas hoje a gente não pode mais achar que não precisamos saber como funciona. A gente precisa, sim, saber como é que isso funciona. Eu acho que eu estou diante de um advogado. Vocês lembram que eu falei para vocês outro dia? Eu estou fazendo um curso de cognição, porque eu também não estou entendendo mais nada e eu preciso entender, como comunicadora, né, e consultora nessa área, como é que a mente está decidindo. E eu me deparei com um termo que é uma tendência hoje na Europa, do direito, que é o direito à liberdade de cognição. Eu achei incrível. Porque a gente está sendo manipulado o tempo inteiro pelo algoritmo nas redes sociais, e é claro que a gente está falando dessa rede que se expõe, porque existem hoje os desinfluenciadores, existem os invisíveis, aqueles que entram, olham, não curtem, não compartilham, os que estão nas redes sociais, né, que é uma dark social, que não é a negativa, né? Não estou falando da Deep Web, mas que é uma rede que ela não aparece, que ela está entre as mensagens, os grupos de mensagens. São outras redes que são muito interessantes e têm uma potência na hora de decidir. E quando eu me deparei com isso, o direito à liberdade cognitiva, é você advogando. Eu só pensei em você, doutor. E isso é interessante que você falou, que uma das preocupações hoje em todos os países europeus é justamente permitir que o indivíduo ele forme as suas opiniões sobre o mundo, que ele forme as suas convicções políticas, as suas convicções espirituais, sem ser manipulado por instrumentos que ele não sabe o que é. E eles estão bem avançados nisso. Uma grande preocupação. Eles estão bem avançados. E tem outras coisas da área de cognição, não só da área do direito, mas da área da educação, da área social, enfim, é outra entrevista. Mas você estava falando de um assunto, e eu já vou passar sobre o que vem por aí, né? Mas queria falar desse livro, porque muita coisa do que você falou, eu tenho certeza que está contemplado nesse livro, Direito e Interpretação, Autoridade, Comunicação e Objetividade, do Dr. Horácio Neiva, aqui pelo Sérgio Antônio Fabris, editor. Olha, quentinho, gente. Olha aqui, que ele acaba de... Onde é que a gente encontra? O que é que tem aqui? Ele acabou de trazer para mim. Eu amei a dedicatória, mas eu acho que é um livro que ele tem que ser adotado. Mas eu gosto... Eu estava olhando o índice. Me fala desse livro, por favor, doutor Horácio. Eu gosto muito do tema, porque ele é um tema que eu acho que todas as minhas preocupações acadêmicas, de pesquisa e até profissionais, elas envolvem a mesma coisa, que é como é que a gente se engaja com a verdade. Esse é o grande tema do livro.
Às vezes a gente fica procurando critérios para saber o que é verdadeiro, o que é que não é. A gente está falando exatamente sobre isso. No direito, essa é uma preocupação comum. A gente vê decisões, será que essa decisão é certa, será que é errada? O que é que a gente faz diante disso? E o meu livro ele é como que uma defesa de que existe verdade. Existe verdade, mas ela não está no mundo, ela está na gente. Ela depende que nós, seja como juristas, seja como cidadãos, a gente se engaje de forma autêntica, esse é um termo que inclusive consta no livro, no debate. A gente precisa querer a verdade, se engajar, e a verdade, essa é a conclusão do livro, ela é fruto dos melhores argumentos. Ela não existe um teste de preto e branco, ela não existe uma coisa metafísica, mas ela depende que as pessoas, de forma autêntica, de forma engajada, se confrontem os seus argumentos e que elas estejam dispostas a encarar os argumentos melhores e aceitar os argumentos melhores. Um livro que, de alguma forma, é o resultado de muitos anos de pesquisa, tem, obviamente, um viés... Eu ia perguntar, quanto tempo fazendo? Ele é o resultado do seu doutorado? Isso, o resultado do meu doutorado. Foram 5 anos escrevendo com muita dificuldade. Que ninguém conseguia entrevistar, tá? Mas eu acho que, por mais que tenha um debate muito acadêmico e técnico aí, ele é, de alguma forma, a conclusão do livro é essa. É que existe verdade, existe objetividade, mas essa objetividade depende de uma argumentação autêntica e um diálogo construtivo e autêntico entre os cidadãos. É incrível, gente. Olha aqui a apresentação. O direito como atividade de interpretação e reflexão e não apenas como comunicação, né? Então, assim, incrível, incrível. Isso aqui tem que ser adotado. E quando você fala sobre isso aí, aliás, foi apresentado pelo professor titular de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP, Dr. Ronaldo Porto Macedo Júnior. Não é para qualquer um. Fico muito feliz, Que prefácio, hein? Que prefácio. Só o prefácio já deixa você com vontade. E, gente, a gente tem que desmistificar essa coisa de que o direito é distante. O que ele falou é muito importante, né? E quando você fala sobre a verdade... eu acho que a verdade ela nasce da consciência. Isso. E a consciência ela nasce do autoconhecimento. O Danilo Damasio, que ele é neurologista, mas agora está muito inclinado para a filosofia. Ele hoje é reitor de uma universidade importante dos Estados Unidos. Ele é português. Ele diz que a consciência é a interação dos nossos neurônios com o meio ambiente. Tudo está no campo da consciência. Qual é a nossa consciência, né? O nosso conhecimento sobre as coisas. Acho que você está falando sobre isso, né? E o que eu acho, a gente estava comentando até antes, que de alguma forma a filosofia ela nasceu junto com a própria democracia de pessoas que eram ignorantes, ou seja, elas sabiam que não sabiam de muita coisa, mas havia uma divisa em Sócrates que eu acho que é uma divisa que orienta não só a filosofia técnica, acadêmica, mas que orienta a nossa própria forma de se engajar com o mundo, que ele dizia o seguinte: uma vida examinada, ela não merece ser vivida. O que a nossa forma de ser no mundo, ela nos exige que a gente examine quem nós somos, onde nós vivemos, o que nós fazemos, o que é certo, o que é errado. A verdade ela não vai aparecer como aparece uma manga num pé. Ela vai depender da gente se examinar o mundo, entrar em diálogo construtivo com as pessoas e assim por diante. Então, de alguma forma, a filosofia a gente às vezes vê como algo muito distante, mas eu gosto de pensar que existe a filosofia do nosso dia a dia, a nossa vida, quando a gente pensa, quando a gente discute esses temas, para a gente saber, afinal de contas, quando a gente está discutindo democracia aqui, a gente não está discutindo, por exemplo, a pessoa não está querendo uma dica de eu vou tomar um remédio tal, ou eu vou fazer um investimento X, ou é assim que ela está querendo saber como é que ela vai viver. É isso que ela está querendo. Então, no final das contas, é a mesma preocupação da origem da filosofia. Então, existe muito ainda que a filosofia tem para nos ensinar, mesmo diante dessas novas tecnologias, o que eu acho curioso e que mostra como é fantástico. Ela é permanente nas nossas vidas. Eu vou ler tudo, você pode ter certeza, já vou botar ele hoje da minha cabeceira. Final do ano, garantido. Olha só, e para encerrar o nosso programa, mas antes de encerrar, ainda falando sobre temas essenciais e dentro do que a gente tem construído de programas temáticos com o tema o que vem por aí nas democracias. Né? A gente está diante de uma nova desordem mundial. A gente, como você bem disse no início da entrevista, nós fomos testados, caímos, levantamos,
mas a gente não quer cair de novo, porque a gente nem levantou direito. Aprendemos até que página, mas assim, que desordem é essa e o que a democracia tem a ver com isso? Eu comentava com o doutor Horácio que eu estava lendo um artigo dizendo que mais de 70, acho que são 72 ou 73 líderes mundiais de democracias responderam a processos de 2000 para cá. E só o Brasil teve 4 líderes, presidentes que se envolveram em processos judiciais, ou foram presos, ou quase presos, ou sofreram impeachment, enfim. Né? Collor, Temer, Bolsonaro, não na ordem, né? Estou dizendo aqui aleatoriamente. Lula, Dilma. Isso. Só para a gente lembrar dessa. E é da recente democracia. Aí isso é um ponto, mas eu queria que você, com a sua imersão em democracias, nos dissesse para onde a democracia está indo. Maia, é uma excelente pergunta para a gente tanto ver o que é que passou, que a gente precisa ver o que passou para saber para onde é que a gente está indo, para a gente ver o que está acontecendo e para a gente pensar o futuro da democracia. Eu acho que a gente passou por um período de muito pessimismo democrático. Surgiu praticamente um gênero literário de textos, livros, que, principalmente com o Como as Democracias Morrem, que estavam lá mostrando os riscos que estavam acontecendo para a democracia. Hoje, a gente está vivendo num período de transição. A gente viu, de alguma forma, que aquele pessimismo ele estava um pouco exagerado. A democracia ela não é tão frágil quanto parece. E o que a gente está vendo hoje, o Levitsky, que é o próprio autor que escreveu Como as Democracias Morrem, está com um novo livro justamente mostrando qual é o passo seguinte, para onde é que a gente vai, né? E eu acho que eu queria colocar um tom otimista para onde é que a gente vai. Eu acho que as novas tecnologias, elas podem e elas serão apropriadas pelas pessoas, pelos cidadãos. A gente está vendo uma ação estatal de regulação que é importante e a gente está vendo pessoas que estão cada vez mais interessadas em compreender o funcionamento dessas tecnologias, o que para mim é essencial. Eu também acho que essas tecnologias, elas vão, ao invés de simplesmente ter o aspecto manipulativo, eu foco mais no aspecto de empoderamento. Elas vão permitir pessoas consigam fazer coisas que antes não conseguiam e coisas que vão ser importantes para elas. Elas vão poder se informar, elas vão poder ter acesso a novas ferramentas, às vezes de produção de conteúdo, de análise de dados, etc. Eu acho que os próprios órgãos estatais, eles podem se beneficiar disso. Imagina, por exemplo, a dificuldade que é para um cidadão conseguir uma informação num órgão público, ou conseguir uma simples informação, ou tirar uma dúvida, às vezes não uma informação objetiva, mas ele quer entender determinado tema de funcionamento no órgão público, e ele tem uma enorme dificuldade hoje de fazer isso. Imagina como a inteligência artificial pode ajudar as pessoas, por exemplo, a terem acesso facilitado a essas informações. Informação, ela é poder. Quanto mais informação o cidadão tem, mais poder ele tem. Mas tudo isso, para mim, depende de 2 compromissos centrais. O primeiro é um compromisso com a educação, sobretudo com a educação digital. As crianças, os jovens, os adolescentes, inclusive os adultos, precisam ser educados sobre o funcionamento das novas tecnologias. Não adianta a gente achar que a gente vai usar como usa o celular sem saber o que é que está por trás. A gente precisa entender. E o segundo é um compromisso cívico das pessoas. As pessoas precisam se preocupar com a forma como as suas comunidades vivem. Essa, mais uma vez, a gente estava falando da filosofia há 2.500 anos, era isso que orientava, é o que orienta a reflexão da política. A política não é pensar no meu partido, no seu partido, no partido de fulano ou de beltrano. A gente precisa pensar o que é que nós queremos para a nossa comunidade política. Então, eu acredito que a democracia ela vai passar por essa fase aí, ela está numa ressaca, a gente terá momentos melhores. Eu sou um otimista hoje em relação a isso. E eu acredito que essas novas tecnologias, elas serão justamente essa nova ferramenta. De alguma forma, o que a gente viveu começou com a primeira eleição do Obama. A primeira eleição do Obama foi uma grande eleição de participação popular, importante. De uso de ferramentas digitais, ainda obviamente embrionárias naquela época. A gente teve aquela eleição. Hoje a gente pode ter isso de novo. Isso vai depender, mais uma vez, de um compromisso democrático das pessoas e de educação. E parece que esses são os 2 compromissos. Então, eu acho que a democracia, ela vai, como tem... não é uma história fácil da democracia, mas é uma história vitoriosa e eu acredito que ela continuará
assim sendo. Talvez a gente passe pelo dilema de defina a legitimidade. Exatamente, que é a grande questão da filosofia política de Pois todos é, os tempos. porque a gente está diante não de novos atores, mas certamente, com convicção, eu diria que diante de novos protagonistas. Isso. Considerando todos os movimentos do mundo, considerando essa sociedade em fluxo, né, considerando a forma de trabalhar, de viver, de, sabe, se portar, de se movimentar, né? Antes a gente via os movimentos migratórios, né? O Bauman dizia que existiam os refugiados contemporâneos, né? Que não eram só os carentes de casa, mas de atenção, de teto, né? Não era só isso, de espaço, né? De ar para respirar. Ele falava disso com muita profundidade. E a gente está diante de novos ciclos migratórios nessa instância. E aí eu nem estou falando só das pessoas, porque as pessoas estão em fuga, literalmente, por diversos motivos no mundo inteiro. Né? Guerras é o mais preocupante e que a gente está naturalizando. Isso, para mim, é uma preocupação, porque eu acho que quando a gente naturaliza assistir coisas como a gente vê hoje em relação, não só ao Oriente Médio, mas em relação ao mundo, as guerras onde esses sistemas se retroalimentam, eu fico pensando se a gente não fica dando ideia para maluco dentro disso. É só pensar, a gente está vivendo hoje duas grandes guerras, não uma, né? A gente esperava que não viveria mais nenhuma, a gente está vivendo duas. E me parece que essa naturalização de eventos catastróficos como as guerras, de alguma forma, essa fuga, que é uma espécie de um ensimesmamento das pessoas. As pessoas estão vivendo reclusas em si mesmos. Isso é parte, de alguma forma, de uma longa trajetória. Isso a gente associa à tecnologia, muitas vezes. Por exemplo, os pais que reclamam que os filhos passam muito tempo nos celulares. Mas isso me parece mais um processo muito mais antigo do que simplesmente o fato de termos tido um aspecto de uma tecnologia X, Y ou Z. Há quanto tempo os pais não reclamam, às vezes, que os filhos estão distantes, que os jovens estão distantes, que os adolescentes? Mas eu ainda acredito que existe um ponto, um fio de esperança nisso, talvez não em relação a guerras, que me parece que a gente está vivendo num período difícil, né? E longo, que parece, assim, a gente olha, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, já parece que as pessoas não estão mais nem lembrando que estão em guerra, porque o fluxo de informação é muito intenso. Mas, ao mesmo tempo em que é intenso esse fluxo de informação, também é rápida e muito mais potente a reação a isso. Imagina as guerras que aconteciam e que as pessoas, às vezes, sequer acompanhavam, tinham acesso via jornal, e elas demoram, muitas vezes... A gente acompanha por capítulos. Por capítulo, e às vezes em tempo real. E às vezes a gente ainda tem a situação de que essas ferramentas permitem que as pessoas se desinformem, mas permitem também que elas se informem, muitas vezes até para corrigir notícias, etc., que naquele fluxo constante ela não é controlada mais por um canal único, por uma pessoa única, por um órgão único que está lá. Por exemplo, imagina um conflito tão delicado quanto o conflito entre Israel e o Hamas. Imagina se a gente tivesse um órgão de imprensa único que iria nos informar sobre isso. Um conflito tão delicado, será que ele teria a neutralidade suficiente? Às vezes, essa quantidade de informação, esse fluxo de informação, é ele que garante a neutralidade. Era o que o John Stuart Mill dizia. É o mercado das ideias, às vezes é o mercado das notícias. Você pode pensar nisso negativamente no sentido de cada um vai escolher a sua. Mas às vezes você pode pensar o seguinte, não tem ninguém que está controlando a informação. Se a Globo, Fulano, Beltrano ou o New York Times estão dizendo X, eu tenho agora como checar essa informação. Isso é que é o mais impressionante. Então, existe, mais uma vez, esses dois lados. O que eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a quantidade de problemas que isso coloca, mas a gente precisa pensar, e aqui é o papel, existe um professor brasileiro que dá aula em Harvard, muito famoso, que é o Roberto Mangabeira Unger, que ele dizia que a gente precisa, nessas horas, ter um pouco de imaginação. Imaginação, o termo que ele usava era imaginação institucional. Diante dos problemas, a gente tem que parar de ficar analisando demais. Às vezes a gente tem que começar a imaginar soluções possíveis para esses problemas diante do que está acontecendo. E eu acho que o cenário não é bom, a gente está vivendo duas guerras, o cenário é um cenário negativo.
Mas a gente tem que pensar, diante das ferramentas que a gente tem, como que a gente sairia disso? Eu acho que como é que essas ferramentas podem nos ajudar a dar um passo além, um passo para o rumo certo, né? Não para o rumo errado. Eu acho que a gente está pegando muitos atalhos, né? E talvez abrindo mão de caminhos, né? E o atalho, ele deixa a gente meio no piloto automático e meio desesperado, né? A gente tem que equilibrar ali o ceticismo com o deslumbramento, exatamente, né? É boa expressão, inclusive. Né? E assim, isso só se faz com novas perguntas. Exatamente. Né? E eu acho também que não é preciso exatamente ter certeza, mas pelo menos clareza. Eu estava ouvindo você falar, você claramente mostra que tem poucas certezas, mas você tem uma clareza sobre o que você está falando, que é a questão de imaginar outras saídas diante de cenários diferentes. Né? Então, eu acho que a gente precisa de novos líderes ou líderes com novas ideias. E acho que o pensamento de líder é a gente ter convicção de que todos nós somos um líder e que as nossas escolhas determinam isso, né? E pensar como líder é pensar quem serão os novos habitantes desse planeta. Né? Não é o legado egóico, familiar, é o geracional, né? Quem é a próxima geração, quem é que está vindo por aí? Isso é pensamento que eu acho que é de líder. Você tem um pensamento de líder. Vai ter que vir aqui, vamos assinar um contrato com ele, tá, Urias? Uma vez por mês, não, acho que não vai dar. Trimestral, dá para ser? Semestral? Você que manda. Porque, gente, que esclarecedor. Então, é mais digamos, a gente está fazendo episódios, né, desse material, analisando o que estamos vivendo, de onde estamos vindo e para onde estamos indo. Essa linha do tempo que só com especialistas do nível do Dr. Horácio é possível fazer. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, de verdade. Maia, mais uma vez. Enriquecedora. Dá vontade de mandar todos os links para as escolas, para as universidades. A gente precisa falar mais sobre isso. E aí eu vou para o intervalo comercial, você não sai daí, eu ainda tenho dados que falam, o nosso giro, e tem tanta coisa, respira. Eu volto rapidão e você que está no digital nem precisa respirar, já vai colado, tá bom? Pode maratonar. Até já. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauí Lina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no Programa da Tarde, sempre ao vivo. Em
seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência e Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. De volta com Falando Nisso, depois dessa entrevista fenomenal, né, com o doutor Horácio Neiva, no sentido de ser muito clara em relação à democracia, tecnologias, a gente volta para dar vários recados importantes para você. Enxergar mais longe é com Vilar Hospital de Olhos, acho que você já sabe, né? É uma referência na oftalmologia. Um corpo clínico conceituado, a mais alta tecnologia, o Vilar tem tudo para dar mais liberdade à sua visão e ao seu dia a dia. Então, você que tem, por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo, pode ter uma vida melhor, né? Livre dos óculos, com a cirurgia de correção de grau a laser, que é a cirurgia refrativa. Então, marque já a sua consulta, você aqui na cidade, aqui no estado do Piauí, ou em outros estados e cidades também. O telefone é o 86-2107-9900. Vilar, excelência em oftalmologia. E eu tenho um outro recado para você na área de saúde, que é o Centro de Estética doutora Rosiane Débora. Eu até essa semana mostrei um vídeo fazendo... A gente falou tanto da ultrassom microfocada, viu, Cleito, que eu falei, vou lá saber como é que funciona para eu falar com mais propriedade. E eu, inclusive, gravei um vídeo, postei na minha rede social, no Instagram, Maia Veloso, e aí lá eu mostrei como que é essa ultrassom microfocada. Então, assim, ela é uma sessão mais ou menos de 40 minutos, 50 minutos, né? Onde antes você passa por um exame, a sua pele é avaliada, tudo relacionado à sua saúde, né? Então, assim, é muito consistente a primeira consulta, né? E aí depois você começa a fazer essa ultrassom microfocada, que não é invasiva, não tem cirurgia, não tem anestesia, é um aparelho que é um investimento realmente que a doutora Rosiane Débora fez, em que ela faz esse tratamento no seu rosto. Está no meu Instagram. Então, assim, aquilo te ajuda a produzir colágeno naturalmente a partir daquele tratamento, sem cirurgia, sem invasão e com resultado, sim, já na primeira sessão. Você já sente que a pele está mais rejuvenescida, está menos cansada. Eu não estou falando, gente, de um milagre total, né? Eu estou falando de algo que é muito adequado e que é muito suave e que o resultado é aquilo para você que não quer transformar o seu rosto em outra coisa, mas você quer ter uma pele mais saudável, né? Mais descansada, né? Uma pele com um resultado melhor, até em nível de rejuvenescimento. Eu não estou falando de anos de rejuvenescimento. Eu estou falando de uma pele realmente mais adequada, não só à sua idade, mas ao sentido dela ser saudável, né? E realmente dar resultado. Então, queria, no depoimento de hoje, desse recado, falar sobre isso. O Centro de Estética doutora Rosiane Débora fica na Avenida Campos Sales, 1774. Você pode fazer o agendamento da sua avaliação, é o 86-3212-3650. Eu fiz questão de ir lá porque eu gosto de conhecer sobre as coisas que eu falo, né? Então, assim, foi muito interessante, queria dividir com vocês como é que é realmente essa experiência, tá bom? E aí, agora, eu vou falar com vocês sobre o vestibular ainda agendado de odontologia da Faculdade 7. Então, você precisa conhecer a Faculdade 7. Ela tem 25 anos de história. Não é para qualquer um, é uma referência no ensino superior. E aí a gente fala sobre o sistema presencial modulado de ensino, que é um sistema inovador
valor que tem a assinatura da professora Tânia Sampaio, é o único no Brasil patenteado e que oferece cursos na área de biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, pilotagem de aeronaves e odontologia. Por isso que a gente está falando desse vestibular agendado, né? Você ainda pode fazer o vestibular agendado, né, do curso de odontologia, conhecer mais toda essa estrutura de 11 mil metros quadrados com laboratórios de última geração, e você pode fazer o seu agendamento através do 869-9920-8914 ou 869-9454-0124. E também acompanhar a Faculdade 7 pelo Instagram, por exemplo, Faculdade 7 PI. Quando eu digo, por exemplo, é porque tem um site também. Se você googar Faculdade 7, você vai ter muitos canais digitais. Então, faça parte da melhor, faça parte da Faculdade 7, tá bom? E a Faculdade 7, com a estratégia do curso modulado, traz essa oportunidade para alunos de todas as regiões fazerem seus cursos de graduação, tanto quem ainda não fez, como quem tem o sonho de fazer um curso de graduação, numa rotina que dá para encaixar trabalho, estudo. Dizer que hoje eu sou acadêmica de biomedicina da 7, eu garanto com toda certeza que é o meu maior orgulho. E, olha, para encerrar o nosso programa, eu tenho o recado da G3 Telecom, que eu sempre gosto de falar. O Natal está chegando, né? Finalmente, né? Aliás, passou rápido, né, Cleiton? Nossa, gente, passou rápido demais. Eu fico impressionada. Agora, para a G3 Telecom, me diz aí se eu esqueci algum recado, tá, produção? Para a G3 Telecom, o Natal para a gente chegou faz muito tempo, porque esse valor aqui, gente, de R$ 99,90... é realmente um valor que você é presente de Natal. São 600 megabytes de internet, tá certo? Com o novo Wi-Fi. Você pode turbinar o seu plano com assinaturas de aplicativos como Deezer, Premium, HBO Max e muito mais. A instalação é grátis, o pagamento só com 30 dias. E o telefone para você fazer a sua assinatura? Eu tenho certeza que você já sabe, né? O 0800 186 6000, 0800 186 6000. Venha rápido para G3 Telecom, conexão pra valer. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. É com esse recado, produção, acho que eu não esqueci nada não, né? Já vou encerrar, não me peça para voltar depois, tá? Estou fazendo um cheque aqui, tá tudo ok para mim. Então, eu fico por aqui, você por aí, mas a gente se encontra no digital, a gente se encontra por aí. Obrigada pela sua companhia, você que é nosso internauta e telespectador. Até a próxima, tchau.